Hoje eu vou te falar como é que vai ser a imersão Arquitetura Limpa. E aí galera, beleza? Vocês sabem que em dezembro, na segunda semana de dezembro, nos dias 6, 8 e 10 de dezembro, eu vou realizar aqui no meu canal a Imersão Arquitetura Limpa. Vai ser um evento espetacular, com material inédito que eu estou preparando, super focado para você aprender tudo sobre arquitetura limpa. Esse material vai ser um complemento ao conteúdo que está lá no livro e também aos conteúdos que estão nos cursos que eu vou dar de bônus para quem comprar o livro. Então todo esse material, o livro, o curso teórico de arquitetura limpa, o curso prático de arquitetura limpa e o material que eu vou passar nas aulas da imersão Arquitetura Limpa formam um todo espetacular para quem quer se aprofundar nesse tema de arquitetura limpa, para quem quer realmente aprender a desenvolver software de uma maneira estruturada, de uma maneira sistemática, utilizando bons princípios de design e realmente separando muito bem cada camada do seu sistema. Hoje eu só queria falar rapidinho como é que vai ser o conteúdo e para você saber também o horário de cada aula e tal, para você saber e participar, quero que você esteja comigo, da imersão Arquitetura Limpa. Então vai ser o seguinte, são 3 aulas, tá pessoal? E cada uma dessas aulas vai ter mais ou menos 2 horas, 1h30, 2 horas. Então um material bem aprofundado, tá? Sobre 3 temas relacionados com arquitetura limpa. Então, o primeiro tema que eu vou tratar na segunda-feira, no dia 6 de dezembro, é o tema fundamental, certo? Para qualquer software, que é o quê? São os paradigmas e linguagens de programação. Então, eu vou falar sobre um histórico da computação bem rápido, da ciência da computação, para você ter uma ideia de como que as coisas surgiram, certo? E como foram surgindo os paradigmas principais de programação, que são o paradigma de programação estruturada, programação orientada a objetos e programação funcional. Então você vai ver na história como é que esses paradigmas surgiram e eu vou falar qual que é a essência de cada um desses paradigmas. Você vai entender exatamente qual que é a essência desses paradigmas e qual é a importância deles, como que, na verdade, a gente tem que juntar esses paradigmas dentro dos nossos programas. A gente tem que, na verdade, usar os 3, tá? Eu vou mostrar para vocês como isso é possível e vou mostrar qual que é a essência de cada um. Depois de falar dos paradigmas, eu vou falar um pouquinho sobre linguagem de programação. Quais são as principais características das linguagens, quais são as principais linguagens de programação que existem por aí e também vou falar para vocês a questão da evolução das linguagens e o que eu acredito que vai ser o futuro no que diz respeito à linguagem de programação. Então você não pode perder, esse assunto é muito importante. Eu imagino que realmente existe um caminho para as linguagens de programação e tem coisa que você tem que aprender realmente para o futuro do desenvolvedor de software, da desenvolvedora de software. Então esse material vai ser espetacular, imperdível, tá? Então essa é a primeira aula que vai ser colocada ao ar no dia 6 de dezembro, às 20 horas. Tá? Então vou publicar as 3 aulas, certo? Que eu vou gravar anteriormente, vou deixar editadinho, bem legal mesmo, vai ficar muito top. E aí, a segunda aula, então, qual que é o tema da segunda aula? A segunda aula a gente vai entrar, então, em arquitetura de software. Então, o que é arquitetura de software? Vou falar para vocês de várias abordagens, tá? Sobre a definição do termo arquitetura de software. Vou falar para vocês o que eu entendo como arquitetura de software, certo? Que é a definição que a gente tomou e utiliza no próprio livro, Arquitetura Limpa na Prática. Depois de falar então sobre a arquitetura de software, né, e tudo isso motivando a arquitetura limpa, certo? À medida que eu vou falando o que é arquitetura de software, eu também vou motivando, certo? Uma estruturação da sua aplicação segundo a arquitetura limpa. Aí antes de falar das camadas da arquitetura, né, como é que funciona cada uma delas, eu vou falar também das outras arquiteturas, dos outros conceitos de arquitetura que embasam a arquitetura limpa, que são basicamente a arquitetura Ports and Adapters, né? Ou a arquitetura hexagonal, que foi desenvolvida pelo Alistair Cockburn. Esses dias eu até chamei o Cockburn para conversar no canal, infelizmente ele não pôde aceitar o convite, acho que está muito ocupado lá, mas de fato eu dei uma estudada a fundo na arquitetura hexagonal, vou trazer para vocês aqui também nessa aula da quarta-feira, do dia 8 de dezembro. Eu vou falar sobre as outras 2 arquiteturas que embasaram também a arquitetura limpa, que é o DCI e o BCI.
O DCI foi desenvolvido pelo Jim Coplin, né, o James Coplin, e o Trygve Renskog, que foi o desenvolvedor do MVC. E também vou falar um pouquinho sobre o BCE, que foi desenvolvido pelo Ivar Jacobson, que é um dos promotores dos casos de uso, né, dessa ideia de casos de uso. Ele tem um livro também no qual ele fala sobre o BCE. Aí depois então a gente vai falar, certo, especificamente, aí sim, da arquitetura limpa, né, de todas as camadas da arquitetura limpa. E antes disso, obviamente, eu vou falar sobre regras de negócio do domínio, regras de negócio da aplicação. Vou te explicar direitinho para você entender direito esses termos. E aí vou explicar então cada camada da arquitetura limpa. Então esse vai ser o conteúdo da segunda aula da imersão Arquitetura Limpa, que vai ao ar no dia 8/12 às 20 horas também. E aí qual que é o conteúdo da terceira aula, que vai ao ar na sexta-feira, que é o dia 10 de dezembro, às 20 horas também. Vai ser eu dando um tour sobre uma aplicação completa, certo? Uma API REST desenvolvida em Node.js com TypeScript, utilizando a arquitetura limpa. Então essa é a aplicação que eu utilizo como exemplo no livro, certo? No livro Arquitetura Limpa na Prática, que vai ser publicado nesta semana aí de dezembro, que é a segunda semana de dezembro. Então aí vou tirar todas as suas dúvidas de como aplicar realmente os conceitos de arquitetura limpa, mostrando o exemplo completo. E aí você tem que participar dessas aulas ao vivo, porque eu não vou deixar a gravação no canal, certo? Qual que é a minha ideia, pessoal? Esse material, ele vai ser gravado sim, e ele vai ser entregue para você como bônus, certo? Para você que comprar o livro, tá? Então, quem comprar o livro vai ter acesso, então, ao curso teórico, certo? De arquitetura limpa, toda a parte anterior que motiva a arquitetura limpa, o Solid também, que eu não vou tratar nessa imersão, mas que está lá nos vídeos, certo? Do curso de arquitetura limpa teórico. Depois tem o curso de arquitetura limpa na prática, que eu realmente desenvolvo a API do The Wise Dev do zero, utilizando todos os conceitos de arquitetura limpa também. E além de tudo isso, né, além do material também da imersão Arquitetura Limpa, que vai ficar disponível para quem comprar o livro, eu também construí um curso de TDD, certo? Que é o exemplo do Kent Beck, do Test Driven Development by Example, que é o livro seminal, realmente o livro mais assim indicado para você entender TDD. Só que no livro está em Java, eu portei para TypeScript. Então eu faço realmente cada capítulo do livro, certo? Que vai desenvolvendo a aplicação, eu faço a mesma coisa, só que utilizando o TypeScript. Então ficou bem empacotadinho mesmo esse curso, está bem legal, um mini curso de TDD, que também vai estar disponível lá para quem adquirir o livro. Então eu espero que você esteja animado para participar da imersão Arquitetura Limpa. Eu estou fazendo com muito carinho aqui. Estou colocando muito conhecimento legal aqui, pessoal, sobre linguagem de programação, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo leu esses artigos que eu li, certo? Esses estudos que eu li, né? Todos esses vídeos também que eu vi de palestras relacionadas com esse tema. Então vou trazer para você aqui e espero você lá na imersão Arquitetura Limpa, que vai acontecer novamente, relembrando, né? Nos dias 6, 8 e 10 de dezembro, às 20 horas. Então eu espero você no meu canal nesses horários, nesses dias. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.